Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Jesus teve a oportunidade de delinear a pluralidade dos mundos habitados. Na casa de meu pai há muitas moradas, disse ele. Allan Kardec veio confirmá-lo através das informações dos espíritos. Porque o privilégio da Terra, este pequeno grão, ser o único a possuir vida e também vida inteligente. Determinados mundos se formaram. No mesmo instante que a Terra aglutinava suas moléculas, teremos vida equivalente. E se não houver por acaso esses fatores biológicos propiciatórios à sua manifestação, a vida manifestar-se-á segundo os padrões próprios do ambiente no qual ela se desenvolva. Joana de Ângeles reporta-se: há vida fora da vida, mas não somente no mundo espiritual. Ela nos informa às vezes que visita outros mundos materiais, onde a vida tem as suas específicas manifestações. Jesus, quando fez essa exortação, teve acontecimentos. Eu só vou relatar um pouquinho do precedente para que a gente possa compreender o momento em que foi dito e o momento em que Jesus exortou que há muitas moradas na casa do Pai. Essa citação ela faz parte de um conjunto de últimas instruções que o Mestre deixou, porque foi antes do cenáculo, antes da última ceia. Então Jesus, quando entrou em Jerusalém, aquela semana ela já estava muito movimentada, vibracionalmente falando. Então ali, mas Tomé redarguiu Jesus: mas se você está dizendo que vai, para onde é que você vai? A gente não sabe. E onde é que é o caminho? E Jesus diz mais uma das máximas que a gente conhece: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Coisa, citação que ficaria subentendido por muito tempo. Porque ali se formava uma assembleia de mais de 100 pessoas, todas com medo. Não é? Então vamos lá na interpretação do texto evangélico. Deixa eu ver se eu vou usar. Esse ensinamento, ele tem a rigor 3 bases de ideia. São diferentes quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Está falando das moradas independente do plano em que cada espírito se situe, ou no plano material ou imaterial. A referência à Terra e nos mundos inferiores, existência toda material. No livro Caminho da Luz, Emmanuel cita que toda a criação ela teve de perto Jesus, os engenheiros e os biólogos siderais. Ou seja, em nenhum momento ninguém foi abandonado. Teve essa supervisão e até hoje a gente tem, porque nós somos co-criadores em plano inferior ainda, mas somos co-criadores. E não se tem assim, documentado exatamente um momento da existência do homem, assim, naquela condição, do aspecto nominal na Terra. No entanto, foi um trabalho que ficou por conta dos paleontólogos, dos arqueólogos e dos antropólogos. Esses são os registros que a gente tem. Então, o primeiro, que foi o Australopithecus estranho, foi há mais de 3 milhões de anos. E a transição desse mundo primitivo para o nosso é onde não está documentado. No entanto, vamos ver aqui. Mundos intermediários, que são os menos iguais à Terra. Bom, nós fazemos parte de um sistema solar com 9 planetas, com uma estrela de quinta grandeza envelhecida, e que esse sistema faz parte de uma nebulosa, junto com outros sistemas
solares, formando assim milhões ainda de sistemas com milhões de planetas, e que essa nebulosa faz parte de um sistema de nebulosa que compõe a Via Láctea. E com ela tem um número que se fizeram de 200 bilhões de planetas. Ou seja, nesse livro, eu só vou ler, Joana de Ângeles faz no Limiar do Infinito, ela diz o seguinte: cálculos muito pessimistas, examinando o Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, a sustentar 9 planetas conhecidos, por enquanto, atribuindo-se a probabilidade, a hipótese de somente 1% deles ter as mesmas condições e idades correspondentes à Terra, teríamos 2 bilhões de planetas com condições que caracterizam o nosso berço de origem. Ou seja, por mais que façamos cálculos, ainda é muito aquém daquilo que se pode conhecer no universo. Então, o Adão está na minha sequência. Primitivos, expiações e provas, regeneração de povos celestes. Os mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana, de forma humana, porém sem beleza nenhuma, sem a inteligência que a gente tem mais ou menos hoje, e a força bruta era a lei máxima dele. Mas se a gente for comparar as condições e o comportamento dessas criaturas com o que a gente tem hoje, eu acho assim que a gente traz algo ainda dessa condição primitiva. É no momento da raiva onde a gente mostra quem a gente é. Momentos que a gente não consegue domar os nossos ímpetos para com o outro. Bom, aqui a gente não precisa ter nenhuma formação acadêmica para poder delinear todo o nosso perfil de mundo de expiação e de provas. Expiação é porque o espírito, às vezes, alguns, é compelido a quitar alguns débitos, talvez por uma última chance. Nesse período de expiação, talvez ele fica com a sua evolução espiritual estagnada, até que ele quite determinado débito. Então ele fica prisioneiro de um corpo sem poder manifestar a sua inteligência, que está adormecida, até que ele tenha uma nova oportunidade para dar continuidade ao seu processo. Basta lembrar que o governo americano, do presidente Ronald Reagan, mantinha um projeto chamado Guerra nas Estrelas, e as crianças do sistema público de educação ficavam sem merenda escolar. Alimentava a guerra e os meninos ficavam sem comida na escola. Faz pouco tempo, década de 80. Muitos estados fomentam a guerra ainda, tirando do povo o básico do básico. O mal predomina, a marinha da corrupção ali, ó. A terra pertence a essa categoria. Embora a gente, mesmo nesse mundo de expiação, de provações, muitos de nós já têm essa consciência do bem e do mal, e principalmente consciência de como deve proceder, porque para nós, principalmente estudantes da doutrina espírita, aquele compêndio que a gente chama de obra básica não veio de uma região tão imediata à nossa, não. A prova de que Jesus continua conosco está ali, através dos seus ensinamentos. Ensinamentos pequenos, talvez, ainda no início, porque é até onde a gente consegue assimilar. E olha, que é preciso muita dedicação para poder compreender muitas das passagens. No entanto, por enquanto, é isso que a gente pode compreender. Por enquanto. Mas o que ele espera de nós é um esforço a mais.
regeneração. Bom, a gente está aí passando, desde há muito a gente está com conhecimento de que essa fase de transição ela já está em andamento. Porém, as informações que a gente ainda não está credenciado ao mundo de regeneração. Estamos aguardando, talvez, um momento assim, específico, por quê? Desde que eu comecei a estudar, eu conheci algumas informações assim, olha, dos 1000 passará, os 2000 vão chegar. Tinha questão que o mundo ia acabar no ano 2000. Depois veio o quê? As profecias de Nostradamus. E eu ficava encucada com aquelas cestilhas, eu não entendia nada. Eu falei, vai acabar assim, vai. Aí determinaram uma data lá. Pouco depois, por conta do término do calendário maia, falou assim, será que aí em 2012 surge então um livro que Marlene Nobre e o Geraldo Lemos Neto assinaram, que não será em 2012, que dizem, se trata, eu li na verdade, é uma entrevista que foi em 1986 com Chico Xavier, de que não seria em 2012, e sim que houve uma reunião com os espíritos celestes no ano de 1969, que Jesus pediu para que fosse dado à Terra uma moratória, uma chance, uma nova chance, para que nós não declinássemos e continuássemos nesse planeta de expiação e prova, que a Terra não ficasse nessa categoria. Então Jesus, ele pediu essa moratória de 50 anos. Essa reunião aconteceu no dia 20 de julho de 1969. É uma data histórica, né? É uma data histórica porque foi a chegada do homem na Lua. Mas o Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, antes dessa entrevista, ele também foi questionado sobre mundos. E eu lembro muito bem dele falar assim, olha, se toda essa questão de passagem do mundo de regeneração está condicionada a um si. Então, por enquanto, não tem nada de absoluto. Ele falou o seguinte, se a humanidade não se promover uma guerra de extermínio, se suportarem, se tolerarem uns aos outros, se as nações trabalharem pelo desarmamento, nós sim aí poderemos ingressar a partir de então no mundo de regeneração. Aí um outro fora do programa perguntou assim para ele, mas Chico, quando é que começa a regeneração? Não é 2000, 2001? Ele falou assim, e vai até quando? Essa questão do vai até quando é a pressa que a gente tem que as coisas aconteçam. Da mesma maneira daquele povo judeu que achou que de um momento a outro ele iria se revelar o Filho de Deus, então ele ia salvar todo aquele povo judeu sem esforço nenhum. Quando o Chico Xavier respondeu, eu falei assim, olha meu filho, nós temos de 2001 a 2999. A pessoa saiu assim de cabeça baixa, mas isso tudo, a evolução humana não se dá por décadas, nem por centenas de anos. São milênios. Todo e qualquer registro de evolução humana há 1000 anos atrás, há 3000 anos atrás, e por aí vai. Então, assim, não é que a gente, digamos assim, chancela essas informações, porque veio sim de pessoas de uma credibilidade muito grande, Marlene Nobre e o Geraldo Lemos Neto. E quanto 2019? Hã? 2019. É para 29. É para 29 agora? Não, 2019. Faz 50 anos da reunião. É 2019, isso eu estou falando. 2019. Faz 50 anos. Então, a partir dessa data, foi classificado alguns espíritos que teriam que reencarnar, que fariam parte dessa pleiade de espíritos responsáveis
por assegurar ao planeta Terra essa condição: desarmamento, se tolerarem, praticarem e fomentar e divulgar a caridade. E pode, às vezes a gente pode estar na expectativa de que vai demorar muito, mas talvez não. Tem espíritos muito jovens reencarnados que podem mudar esse planeta em 15 anos. Então, os desígnios de Deus para nós, a gente não conhece. Tem uma data também que ele fala, que é 2057, foi falado daquela outra palestra, que é uma data aí que o planeta se transforma. Eu também ouvi essa data. Ser 2057 a 58. É. Eu não lembro qual foi a obra, mas eu já ouvi Eu falar acho que assim. é Brasil, Pátria do Evangelho. Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas eu vi uma outra obra, essa situação. Pois é, mas essa questão é normal pelo seguinte, pela condição. Mas tudo, perceba que para que tudo à tona, para que a gente tome conhecimento, e quando a gente se depara com notícias tais, o que você sente? A gente sente uma certa revolta, a gente sente dó daquele que está sendo prejudicado, ou seja, sentimentos nossos estão mudando, já mudaram. Agora, de mudar o sentimento até praticar o certo, que é correto, ainda tem uma distanciazinha, mas já é um começo. Porque, na verdade, é tudo que a gente faz no campo da caridade, da fraternidade, hoje, eu digo que é um pequeno treino para as horas de amanhã, que a gente não sabe o que vai acontecer. No entanto, nós precisamos de sentimentos nobres desenvolvidos e despertados para que a gente possa trabalhar dessa maneira mais fraterna. Porque aí não vai ter questão de classe, de credo, de cor, de nada. A hora máxima, uma hora que a gente não sabe, pode vir com alguns acontecimentos. Não vamos falar das forças telúricas da natureza, mas por conta delas, a gente vê exemplos de outros países, porque nós temos níveis de evolução. Eu vi o tsunami do Japão, aquele acontecimento todo, o povo se respeita numa fila, espera a sua vez, não pega tudo do supermercado para poder fazer seu estoque. Não, eles cada um tem a cota. E se fosse aqui? Bom, mas tem algumas pessoas, tem sim, a maioria já pratica isso. O Eduardo gosta muito de falar assim para mim: o mal predomina porque o bem não se declara, que é muito tímido, que é a condição ainda onde o mal predomina. Mas tem muita coisa boa acontecendo e, no entanto, a gente não entende o porquê dessa retração, dessa timidez ou desse medo de falar. Bom, quanto aos habitantes, eu creio que assim, nesse mundo de regeneração, eu fiz uma comparação assim um pouco esdrúxula, mas é como se a gente estivesse muito enfermo, estivesse cansado e tomando um remédio assim ruim para melhorar. E de repente, esses efeitos colaterais deixam a gente assim ainda em estado não muito bom. E, no entanto, quando começa a passar e a gente começa a melhorar, eu creio que deva ser nesse momento que a gente vai estar nesse mundo de regeneração. Um repouso, um refrigério mesmo para a alma, para poder então continuar novas lutas, mas não presas ao orgulho, ao egoísmo, ao mal que a gente ainda encontra na nossa condição de planeta. Espiam, se fortalecem e se refazem das fadigas da luta. Porque às vezes nós somos chamados a alguma tarefa, chamados assim, sabemos que tem muito próximo de nós algumas coisas que, assim, você é tarefeiro, você tem condições, mas nós gostamos muito da zona de conforto. Aí acontece, bom, mas a espiritualidade nos ajuda, que tira alguns elementos de nós para que a gente desperte e avance. Parar, recuar,
é não avançar. Agora, a gente vai esperar por uma próxima oportunidade? A questão de tempo, um dos ditosos, o bem sobrepuja o mal, o nosso sonho, terra. Não dá nem muito para falar, porque as notícias que a gente tem, somente dos espíritos superiores. E eles não nos dão muita informação, porque nós não temos elementos cognitivos para poder entender o que é o mundo ditoso e o que reina lá. A gente sabe que o bem sobrepuja o mal. Mas, assim, eles falarem assim, na sua totalidade, não. Nós temos, assim, alguns flashes, alguma coisa, alguma vontade de que o nosso mundo também chegue o quanto antes nessa condição. Inclusive, a vida é um pouco mais longa nesses planetas. E o mundo celeste ou divino, a habitação dos espíritos depurados. Então, quando o espírito chega à categoria de espírito puro, esse é um estágio. Finalizou aí, mas começa-se então um outro, para chegar até a condição de Cristo, de um espírito crístico, ou seja, muito tempo. O bem reina exclusivamente. O progresso dos espíritos não acontece em um único mundo, lógico que não. Quando os habitantes alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passa para outro mais adiantado. É uma questão até energética. Bezerra de Menezes, quando completou 50 anos da sua desencarnação, ele recebeu um comunicado de Maria, que ele já poderia ingressar num mundo, num planeta superior. No entanto, ele se compadeceu tanto, é tanto amor que tinha nele, ele falou assim, olha, eu posso escolher, porque enquanto houver um ser humano, um irmão meu, que esteja em sofrimento, em padecimento na Terra, eu quero ficar. E isso acontece com muitos espíritos que estão se candidatando para poder habitar mundos inferiores, para acompanhar os seus entes queridos, que não tiveram a mesma condição. Então a gente vê às vezes eu lembro muito da história do Jorge, que lá em Uberaba foi contado, que viveu numa pobreza, numa condição tão difícil, num esquecimento tão grande, mas somente espírito com a categoria assim, mais elevada é capaz de suportar umas provas dessas. É difícil. E saber que Jesus foi o próprio que levou para o espaço e foi com ele para outros mundos, aí a gente vê a benevolência e o amor de Deus. Agora tem o seguinte, com todo o conhecimento pouco que a gente tem acerca das notícias, de que tem muitos mundos habitados, mundos melhores do que o nosso, existe um mundo que a gente também não conhece, que é o nosso mundo íntimo. A gente mal conhece os sentimentos que estão em estado latente conosco. Ninguém aqui é capaz de falar que conhece a si mesmo. Fosse assim, Kardec não tinha questionado os espíritos qual era o caminho da felicidade, que é o conhecer-te a ti mesmo. E então, e a pluralidade dos nossos sentimentos, a gente sabe. Os que a gente conhece, a maioria deles, se a gente for realmente encarar de fato como eles são, muitos vão nos envergonhar. Então, alguém aqui pode me falar que conhece na sua totalidade o seu mundo íntimo? Porque uma coisa a gente percebe, que a evolução do planeta, ela é simultaneamente com a evolução do espírito, é um atrelado ao outro. Então a gente leva essa informação para casa e que possamos refletir.
quanto à nossa condição de mundo íntimo. Porque é com a mudança dele que nós vamos enxergar um mundo diferente e fazer dele um mundo melhor. Que Jesus abençoe. Que já extrapolei a hora e agora a gente passa para a segunda parte da nossa atividade. Amém.